A Justiça determinou que várias redes sociais removam conteúdos que identifiquem os adolescentes suspeitos de agredir o cão-orelha em Florianópolis. A decisão, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, busca conter a exposição de menores e frear a escalada de linchamentos virtuais que se seguiram ao caso. 4 adolescentes são apontados como suspeitos das agressões. O animal, gravemente ferido, acabou sendo submetido à eutanásia. A ordem judicial reacende um debate delicado: como proteger crianças e adolescentes sem ignorar a gravidade de atos que chocaram a opinião pública. Nas redes sociais, o caso virou tribunal sumário. Nomes, fotos e endereços teriam sido compartilhados, alimentando ameaças e incitações à violência. A Justiça, ao determinar a retirada desses conteúdos, não absolve condutas nem apaga responsabilidades. Apenas reafirma que a investigação e a eventual responsabilização devem ocorrer dentro do devido processo legal e não ao sabor de multidões digitais. A proteção aos adolescentes não significa indiferença à crueldade contra animais. Significa, sim, a defesa de um princípio civilizatório. Justiça se faz com lei, provas e instituições, não com exposição, ódio e vingança online. O caso do cão-orelha exige rigor, apuração e respostas, mas exige também responsabilidade de todos, inclusive de quem compartilha. As empresas têm 24 horas para excluir as publicações e comentários de contas listadas no processo. O descumprimento prevê multa diária em valor não divulgado até o momento. Pois é, Guta Pini dividindo a tela comigo mais uma vez. Guta, a remoção desse conteúdo, das imagens também, dessas pessoas, desses marginais, desses assassinos do cão-orelha. Eu quero ouvir de você que é jurista. Ela pode ser avaliada como censura à liberdade de expressão ou, a depender do teor dessas publicações, que podem eventualmente identificar aí esses marginais, esses canalhas, esses assassinos do cão, é uma decisão correta da Justiça? Olha, Dani, é um assunto extremamente delicado, tomou opinião pública. Quando a gente está diante de maus tratos com animais, é algo realmente que choca todos nós e esse crime, ele não deve ficar sem resposta. Agora, um crime não se resolve com o cometimento de outro crime. Então, essas pessoas, esses adolescentes que cometeram esse crime, devem responder pelos seus atos. Infelizmente, no Brasil, existe ainda essa questão da maioridade penal. Antes dos 18 anos, essas pessoas não respondem como um adulto, embora eles possam votar, possam estar ali dentro do debate público, mas numa situação como essa, em que eles cometem um crime, aí eles não vão responder enquanto adultos. E aí a nossa legislação, ela protege crianças e adolescentes. Então, neste caso, como nós estamos diante de adolescentes, a legislação aplicada aí é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que se está acontecendo é uma exposição até de endereços. E qual que é o objetivo? Se não linchar não apenas virtualmente essas pessoas, mas também colocar em risco a vida deles. Então, por mais cruel que tenha sido, e foi mesmo, é um crime que a lei precisa dar uma resposta, o sistema de justiça precisa dar uma resposta. De igual medida, outras pessoas não estão autorizadas a cometer algum crime contra esses adolescentes. Então, eu entendo a frustração até das pessoas de quererem continuar compartilhando e colocando até um alvo nas costas desses adolescentes que cometeram esse crime, mas nós estamos num Estado de Direito. Então, assim, como que é essa defesa do Estado de Direito? Vale para um, não vale para outro? Então, a gente precisa ter muita cautela e muita frieza na hora de analisar quando e como a lei é aplicada. Então, nesse sentido, Dani, me parece que a decisão buscou aí preservar até a vida desses adolescentes para que eles possam pagar pelos seus crimes. E aí fica aquele debate, né?
de colocar na pauta a redução da maioridade penal para que esse tipo de gente responda como adulto. Porque se eles podem estar no debate público, decidir até quem é o presidente da República, dar o seu voto para isso, por que não podem responder pelos seus crimes? Eu perguntava para a Guta Pini agora há pouco e faço a mesma pergunta para você, Consta, se a remoção desse conteúdo pode ser avaliada como censura à liberdade de expressão ou, a depender do teor dessas publicações, podem eventualmente identificar aí os assassinos do cão orelha, se isso é uma decisão correta da justiça, eu quero te ouvir. Olha, isso é um dilema, né? Até onde vai essa liberdade de expressão? Eu sou sempre alguém que prefere pecar pelo excesso de liberdade de expressão e nesse caso, acho que pode, inclusive, ajudar realmente a identificá-los e trazê-los à justiça. Inclusive, esse caso é muito sensível para mim também. Eu tenho 5 cachorros, né? E imagina como isso dói. Agora, eu não posso deixar de apontar aqui o comentário feito pelo Lucas Pavanato, que foi preciso matarem um cachorro para discutirem também no país, além da questão da liberdade aí de expressão, até onde vai tudo, a questão da maioridade penal. Porque muita gente está se dando conta que esses jovens, né, meio psicopatas aí, eles pegam aí a proteção do ECA, né? Daqui a pouco estão soltos, com ficha limpa, nada aconteceu, né? Então, veja, é preciso discutir maioridade penal no Brasil, né? Dessa vez o que levou à comoção geral foi a morte de um cachorro, mas tem muito adolescente aí que mata seres humanos. Pois é, Consta, e lá na Suécia está acontecendo o seguinte, tem sido proposto justamente a redução da maioridade penal de 15 para 13 anos em casos de crimes graves, como homicídio, como estupro, devido ao aumento de crianças recrutadas por gangues. O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, justifica a medida como uma situação de emergência para combater a exploração infantil por redes criminosas. Contudo, a proposta enfrenta forte oposição de autoridades como a própria polícia, agentes penitenciários, promotores, que alertam para o risco de crianças ainda mais jovens serem envolvidas no crime e contestam a capacidade do sistema prisional. A lei, se aprovada, deve entrar em vigor já no segundo semestre desse ano, Consta. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa, né? Se for jovenzinho, mas o crime cometido foi hediondo, vai ser punido para o resto da vida, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o crime que foi cometido, né? A idade, óbvio que a gente entende o argumento, né, de que cada vez gente mais jovem vai ser recrutada, mas com base nesse argumento, se a gente usar aí o reducto ad absurdum, daqui a pouco vão recrutar crianças de 3 anos para os crimes, né? Então, em algum momento você tem que entender o seguinte, olha, tem condições de escolher, né? Tem consciência do certo e do errado, e está optando pelo crime, né? E crimes pesados, tem que pagar de forma exemplar por isso, até para, de alguma forma, mitigar esse efeito. O crime, muitas vezes, é uma escolha até racional, como diria o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker. Então, me parece que a proposta na Suécia caminha na direção certa, né? E no Brasil estamos muito atrasados nessa discussão, porque no Brasil, verdadeiros galalaus que podem votar, né, com 16 anos já podem votar, podem dirigir e muitas vezes ali são tratados como crianças quando cometem crimes hediondos. Bom, a questão é a seguinte, a nossa audiência gosta de se manifestar aqui por meio do nosso chat e eu gosto também de dar voz a todos vocês que participam por meio do nosso chat. Quem escreveu aqui foi a Cida Manetti, ela disse o seguinte, muita crueldade, e aí ela faz essa indagação, por que não expor esses criminosos, esses marginais? Tem mais mensagens também aqui por meio do nosso chat. A Soraya Guerra opina da seguinte forma, não deve haver diferença de pena para menor ou adulto na avaliação da Soraya Consta e Guta Pini. E ainda o Rodolfo Domingos escreveu, isso revela muito sobre o caráter desses marginais, pois quem mata um ser tão inocente é capaz de matar qualquer outro, seja de qual espécie for. Essa é a questão que deve ser levada em conta. Bom, fato é, Guta, que essa
comoção provocada pelo assassinato do cão-orelha na Praia da Brava, em Florianópolis, tem causado uma grande repercussão no país. Manifestações em defesa da causa dos animais foram agendadas em diversas capitais, como em Brasília, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Esse é um tema realmente que abala todos, né? É algo que fazia tempo que a gente não via uma comoção assim no Brasil diante de um fato criminoso. E quando envolve animais, realmente dói em todos nós. Quem que nunca teve um animal? Na casa da minha mãe, nossa, cresci com tantos animais. Hoje lá tem 13 gatos, 6 cachorros. Então, e só quem já teve relacionamento com um animal sabe, né? O carinho, o afeto, que é um amor incondicional que tem ali. Então, por isso gera tanta comoção. E a gente espera que a justiça dê a resposta a esse caso, que esse crime não fique impune. E como o Constantino bem trouxe aí essa fala do Lucas Pavanato, e eu vi outras pessoas comentando também, nós já falamos sobre isso aqui também, esse debate da maioridade penal, talvez agora seja o momento oportuno para que essa discussão seja feita. Basta de olhar para adolescentes como se fossem pessoas incapazes de fazer a diferenciação do que é certo e errado. Inclusive, a partir do momento que você diminui aí a maioridade penal, isso tem um impacto também nas famílias, na criação dessas crianças. Então, os pais tendo noção de que se seus filhos cometerem crimes, eles serão punidos com rigor da lei, eu acredito que isso pode ter também um impacto nas próximas gerações. Como é que essas crianças serão criadas? Como é que será a educação dessas crianças? Afinal, você tem o rigor da lei. Hoje não. Hoje, adolescentes são praticamente impunes no nosso país. Então, é você negar a realidade, você acreditar que um jovem não tem como saber o que é certo e errado. Se ele não pode, se ele não tem condições de fazer essa avaliação, ele não poderia votar. Ele não poderia participar do debate público, ele não poderia ter acesso às redes sociais, ele não pode se manifestar. Ele é alguém que tem que estar excluído, já que para você viver em sociedade, o mínimo que você precisa ter é condições de saber o que é certo e errado. Então, a gente espera, Dani, que essa comoção ela não se encerre apenas em discussões em redes sociais, em desabafos e nessa indignação popular nesse momento, que isso repercuta também no Congresso Nacional e que esse debate possa ser levado adiante. Finalmente, o Brasil possa dar uma resposta legislativa para esses casos tão terríveis que assolam o nosso país. Como o Constantino bem disse, esses jovens aí fazendo crueldade com animais, mas tem jovens que matam outros jovens, que matam crianças, que traficam drogas. E isso precisa ser olhado e enfrentado em algum momento no Congresso Nacional. A gente espera que esse momento seja breve.